Pode, lógico. Por favor, Edilberto Pontes. Essa apresentação, né? Então, bom dia outra vez. Prazer muito grande. Cumprimento também o Dr. Pierre, que não tinha cumprimentado ainda. É interessante isso tudo, essa conversa que o Carlos relatou aqui. Ano passado, gente, fiz uma imersão em Barcelona, naquele ecossistema, Carlos. A gente conversou longamente sobre isso. Até uma ideia a gente fazer também para os tribunais de contas, para os conselheiros, uma imersão semelhante à que eu fiz lá, que eu fiquei muito impressionado com esse ecossistema de inovação que a cidade de Barcelona tem. E foi muito interessante, até a ideia era exatamente essa, porque era um curso com os professores lá da universidade, mas seguidos de muitas visitas ao ecossistema, né? E aquilo realmente impressiona, porque você vê as pessoas, aquela história do hands-on, né? As pessoas trabalhando, as pessoas fazendo, e se relacionando, e como aquilo é rico, como aquilo tem sinergia, como aquele ecossistema tem o seu valor. Então, por isso que incentivei o Carlos, que, claro que pegou a ideia e transformou numa coisa muito melhor, fazer alguma coisa aqui no Porto Digital, que realmente eu não conheço ainda, mas todo mundo sabe que a fama vai longe. Outro dia, Carlos, essa história, viu, professor Pierre, é uma história até interessante. Eu estava no BNDES, dando uma palestra no BNDES, era um evento sobre inovação no BNDES, me chamaram para dar uma palestra, mas tinham várias pessoas lá, várias áreas e tudo mais, e alguém falou dessa experiência do Porto Digital de Recife, que era uma coisa realmente que já entrou na cabeça das pessoas, como um grande ambiente inovador no Brasil. E tinha um professor lá, da Universidade Federal do Ceará, e aí ele foi dizer que lá também tinha isso, e disse para o diretor lá do BNDES, nós temos também, o senhor conhece lá do Ceará? Ele, não, conheço não, mas de Pernambuco ele conhecia. Então, realmente, como ficou, realmente está na cabeça das pessoas esse Porto Digital no Recife, e todos nós temos uma curiosidade muito grande de conhecer como é que funciona isso, enfim, que riqueza isso gera, qual é a sinergia disso com as universidades, com o governo, né, o relacionamento que isso tem com o próprio Tribunal de Contas, que spillovers, né, como dizem os economistas, o Porto Digital gera, que riqueza ele gera, que empregos ele gera, enfim, qual é o papel dele na economia de Pernambuco, na economia do Nordeste, na economia do Brasil. Então, acho que vai ser muito interessante conhecer essa experiência. Mas agora vou falar, acho que não passou ainda a primeira transparência, né? Então, a ideia basicamente, gente, aqui dessa... Neste momento está nublado e a temperatura é de 27 Olha a tecnologia aqui, o cibersegurança. A de trovoadas e chuva cedo de manhã e o muito obrigado. Perigoso, hein? Que entrou lá, né? Ok. Mas vai ficar aqui também, ok. Então, basicamente aqui a ideia, gente, que quero discutir com vocês, é discutir o que está sendo, né, na minha visão, olhando do meu ponto de vista, e vocês são, a maior parte aqui, especialistas nisso, técnicos de informática, mas do meu ângulo, o que é que está se discutindo nos tribunais de contas do brasileiros, nesse tema, e, ao mesmo tempo, que está sendo discutido na agenda internacional, da Intosai, da OCDE, do Banco Mundial. Quais são os principais temas que eu tenho visto? Ano passado está aqui o conselheiro Adicélio, a gente teve, lembra, Adicélio, lá na Eurorai, foi em Frankfurt, em maio do ano passado. E o tema era exatamente esse, né? Governo digital, como os tribunais de contas, como os órgãos de controle poderiam se posicionar sobre esse tema. Então, o que eu vou procurar refletir com vocês são essas questões todas. Ao mesmo tempo, o presidente Guaraná falou o seguinte, olha, eu lembrei até do Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro, que ele dizia assim, olha, eu venho de longe, né, Miola, seu gaúcho, seu conterrâneo, eu venho de longe. Então, quando ele disse como vem de longe, ele dizia o seguinte, ele disse, há 3 décadas, né, que se fala nisso, em processamento de dados, com a experiência dele, mas isso é muito antigo, né, se falar em TI, em falar em processamento de dados, falar, né, da importância da TI, da administração pública, nas empresas. Quem começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar nos anos 90. Toda instituição que se prezasse tinha um computador, né? Tinha sistemas internos. E a questão toda é essa. Gente, como diz, tem uma passagem da Bíblia que diz o seguinte, olha, não há nada de novo na Terra, né? Tudo se repete, tudo é a mesma coisa. Então, o que é de novo nessa história toda? Né? Século XXI, 2023. O que está se discutindo hoje no mundo? O que é diferente? O que é que o futuro está apontando e diferente em relação ao que já existia? Quais são os desafios
desse mundo novo, desse governo digital. Aliás, hoje se fala, no Brasil tem a lei do governo digital, mas na experiência internacional já se fala em governo tecnológico, GovTech, né? O Banco Mundial, o último estudo que ele fez, já traz esse conceito. Depois do governo digital, é o GovTech, em que o cidadão tem uma imersão no governo. Mais do que o governo digital. É um passo seguinte, né? Um novo paradigma já. E a gente aqui está discutindo o governo digital ainda, e ainda nem conseguiu implementar, ainda falta muito um espaço para implementar isso, mas é esse onde o mundo está apontando, que eu tenho visto. Pois bem, então, todos sabemos, eu citei há pouco, essa lei do governo digital, né, essa lei 14.129, a lei que é de 2021, a lei recentíssima, né, tem nem mais de 2 anos, e ela tem esses princípios de desburocratização, incentivar isso, desburocratização, inovação como elemento central. Carlos, são 30, 40 minutos, você falou, né? Mas não vai ser prazo em dobro, não, viu? Apesar da OAB, o presidente da OAB já saiu. Então, inovação, né, é um elemento-chave. Transformação digital, que é o tema que eu vou procurar falar aqui, falar de inovação e de transformação digital. E a participação do cidadão como pilares desse paradigma novo do governo digital. Pois bem, e quais são, nessa transformação digital, né, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, do ponto de vista que eu tenho lido, assistido às instituições internacionais, os grandes desafios dessa transformação digital? O que é novo, o que é difícil, para onde está caminhando nessa visão? A primeira, a história da infraestrutura digital. Vou procurar detalhar cada um desses aspectos. Mas 5 aí que foram listados, podem ter outros, é uma lista não exaustiva. Análise de dados, a inteligência artificial, a segurança cibernética, né, cibersegurança, a segurança cibernética, e a construção de competências para os nossos servidores, para os servidores públicos de uma forma geral, né, se a gente entender assim, e para os cidadãos também. Afinal de contas, se é focado no cidadão, essa é a relação Estado, cidadania, governo, cidadão, há que se preparar também o cidadão para esse governo digital, ou governo tecnológico, como se fala agora. Então, eu vou falar um pouco mais de detalhes, cada uma dessas características. Primeiro, essa infraestrutura digital, gente, que é fácil de falar e difícil de fazer, porque a principal razão é porque é muito caro. Se estima que hoje, no mundo, os governos, a estimativa é que em 2022 tenham gastado quase 600 bilhões de dólares. Bilhões, são milhões, 600 bilhões de dólares de gasto em infraestrutura digital. Isso envolve software, que é a maior parte, envolve hardware, envolve data center, enfim, toda nuvem, né? Tudo isso, cada um aqui sabe no seu tribunal, a disputa que é toda vez que vai falar com o presidente do tribunal, né, Michel? Chega a pessoa da TI lá para falar com você, o gerente de TI, o diretor de TI, já sabe que é uma conta grande que vem por aí, né? Então, é realmente uma área extremamente cara ter. Outro dia estava até lá em São Paulo, falando sobre isso com o presidente do tribunal e alguns conselheiros, e estava lá o diretor, acho que não sei se ele está aqui, o Fábio, está chegando, né? O Fábio, e estavam falando sobre isso, o presidente reclamando e tal, e era isso o ponto. Aí o Fábio foi muito espirituoso, ele disse: presidente, nada é para TI, tudo é para o tribunal. De fato é mesmo, né? Então, mas é uma área cara, difícil, a gente sabe disso, cada área dessa aí, qualquer um que foi presidente do tribunal, ou que é presidente do tribunal, sabe que o maior investimento de qualquer tribunal hoje no Brasil e no mundo é a área de TI, não é? Tanto a área de software, quanto a área de hardware, quanto a área de data center, tudo isso é muito caro. Eu gosto de citar sempre essa experiência que a gente teve lá, já citei várias vezes isso, teve lá no TCE do Ceará, quando eu era presidente, e a gente resolveu fazer o seguinte: olha, eu quero um tribunal de conta do século XXI. Inclusive, era esse o nome que a gente lançou, e era o auditor do século XXI. E aí, tinha uma licitação, do professor Pierre, do SAS. SAS é um programa americano, que disseram na época, a gente contratou uma consultoria, qual é o melhor programa, a melhor plataforma? Disseram que era o SAS. E era um sujeito estatístico americano, acho que é Jim Goodnight, uma coisa assim, professor famoso, e tinha feito esse programa, e tinha lançado uma empresa que tinha dado muito sucesso e tal. O fato é o seguinte: a gente adquiriu junto com o TCU. E, gente, foi uma das experiências mais ricas que eu já tive, de início muito frustrantes. Porque a gente tinha um SAS, e eu digo, gente, agora eu tenho um tribunal do século XXI, cadê o resultado? Passou 1 mês, 2, 3, 6 meses, nada. E eu chamei o pessoal: gente, cadê?
Compramos, um investimento caríssimo, conseguimos até um financiamento na época, a gente não tinha orçamento, conseguimos um financiamento com o Banco Mundial. Mas o fato é que a gente percebeu o seguinte, temos uma Ferrari na garagem, mas eu só sei andar na Ferrari a 20 km por hora. A Ferrari é bem devagarinho, porque eu não sabia usar a Ferrari. Então, uma coisa que a gente aprendeu foi isso, que além de ser caro, é sofisticado, não é trivial. Então, eu vou falar do último ponto aqui, é que treinamento em pessoal é fundamental também. Além de ser caro o sistema, essa infraestrutura toda, o sistema é muito caro, ele precisa também treinar as pessoas, preparar as pessoas para esse mundo digital, algo que não é trivial. Então, em qualquer lugar a gente vai ver isso, né? Então, quem está à frente do tribunal, quem é dirigente, quem tem liderança no tribunal, dos tribunais de contas, tem que estar atento a isso. Se vai assumir a presidência, saiba que quer investir em TI, é fundamental, deve-se investir em TI. Mas saiba que prepare orçamento, né? Prepare infraestrutura, desde data center, enfim, tudo isso. Lembro quando eu estive no Tribunal de Contas da União Europeia, há alguns anos, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, é que eles contrataram, a diretora de TI do Tribunal de Contas da União Europeia, a sede em Luxemburgo, era uma pessoa que vinha de uma empresa de logística sediada em Luxemburgo, que com atuação no mundo inteiro. Até hoje está lá, a gente até o levou para Salvador, a doutora Margarida. Ela deu uma palestra lá muito boa, em espanhola. Mas ela contando para a gente os investimentos que eles faziam e as questões de segurança. Além do investimento altíssimo, a segurança. Eles tinham, por exemplo, data center, tinha um lá e outro que ficava a vários quilômetros de distância, porque se houvesse qualquer tipo de ataque, inclusive ataque físico, eles tinham outro data center a muitos quilômetros dali. Quer dizer, isso, acho que boa parte dos tribunais hoje nem tem essa condição, né, de 2 data centers. Não sei se Pernambuco tem condição de fazer isso. Mas, enfim, era uma questão que ela nos apontou como um desafio. Então, como isso é caro, como isso é difícil de fazer na prática. Outro ponto, gente, acho que o Guaraná falou sobre isso, várias pessoas falaram sobre isso, essa questão de análise de dados, o que hoje se fala muito, né? Eu até já dei algumas palestras sobre isso, sobre o Big Data, né? Big Data para portuguesar. Né? Big Data e um conceito novo que é o Big Computing, a capacidade de processar esses dados. Isso foi um avanço fenomenal, né? O SAS, por exemplo, é um grande aplicativo, parece até que estou fazendo propaganda do SAS, viu, presidente Ranilson? Essas plataformas todas, o SAS entre elas, né? Mas que é a que a gente usa lá no TCE do Ceará, e a gente demorou a aprender, hoje está no sangue da instituição, mas tem várias delas que são muito boas. Mas o fato é o seguinte, é que falar em Big Data, falar em Big Data, falar em Big Computing, é um passo, é uma fronteira e tanto. Isso abre possibilidades quase que infinitas em relação à nossa atuação do passado, presidente Michel. Ora, acho que o César Miola mencionou isso, né? Como era o auditor do século XX, né? E o auditor de hoje. O auditor que quer ser do século XXI é exatamente o auditor que é um analista de dados, né? Ele tem que ter, além da boa formação contábil, LRF, conhecer bem o livro do Valdeci Pascoal, mas ele tem que conhecer também análise de dados, né? Porque isso, senão o tribunal que não conhece isso vai ficar muito aquém das suas capacidades. E essa análise de dados, o Big Data e o Big Computing, ele tem muita utilidade na prevenção de fraudes. É impressionante quando a gente vê isso na prática, né? Uma coisa é quando a gente vai ver na prática. Aí eu me reunia com as pessoas lá para ver, gente, olha, licitações que a gente, a olho nu, você não olhava, não conseguia obter nada. Porque você olha a licitação A, tá ok, aquelas pessoas, tá tudo ok, você olha as empresas, as condições das empresas, olha a licitação B, mesmo jeito. C, D, separadamente, você não consegue ver nada, a olho nu. Quando é que você consegue começar a ver as coisas? É quando você junta tudo, cruza tudo. E você só consegue cruzar isso com Big Data, com capacidade analítica. Então, a capacidade dos tribunais de contas, não só o Tribunal de Contas, o Ministério Público, dos órgãos de fiscalização, de prevenir, de evitar fraudes com o Big Data, gente, ele aumentou de forma exponencial. Então, quanto a isso, é algo assim, é um novo patamar, um novo paradigma, que nós estamos aprendendo. Também na área de avaliação de políticas públicas. Todo mundo está falando nisso, o Guaraná falou sobre isso, só se fala nisso hoje, não é? Faz parte da nossa agenda. 10 anos atrás, se alguém falasse nisso, era quase um herege. Hoje, graças a Deus, entrou na nossa agenda, entrou no nosso sangue, né? A gente está falando muito e fazendo pouco ainda, né? Mas, pelo menos, no início dos discursos, já entrou com muita força. Para fazer a análise de política pública, gente, com Big Data, as possibilidades aumentam muito, porque o volume de dados, variabilidade de dados, velocidade dos dados, o que antes não era dado, antes a gente
eu comecei a minha vida aqui na Sudene, como citei, depois fui ser técnico do IPEA. Então, eu era um analista de políticas públicas do IPEA, era técnico de planejamento de políticas públicas. Então, eu fazia avaliação, era esse o meu trabalho, passei vários anos fazendo isso, como economista. Como é que a gente fazia avaliação de políticas públicas naquela época, nos anos 90? Basicamente, você pegava uma planilha Excel, né? Na época o Excel já estava se desenvolvendo, pegava os dados, saía digitando, se você tivesse sorte e arranjasse um estagiário, né, quando você já estava no segundo patamar, você já arranjava um estagiário, mas no primeiro patamar, que era o meu ainda, eu mesmo tinha que digitar. Então, era isso, basicamente. É muito restrito, né, a quantidade de dados que você dispunha ali nos anos 90. Então, hoje, o que não era dado, hoje tudo isso é dado, desde para a área de segurança pública, por exemplo, essas câmeras todas nas ruas, tudo isso é dado, né? Dado não estruturado, os carros passando, o Uber passando, o táxi passando, cada um deles tem uma câmera, tudo isso é dado, tudo dado que serve para a política pública, serve para a avaliação de políticas públicas. Eu gosto de contar sempre essa história também, que uma vez conversando com o reitor da USP, o professor Varran, então reitor da USP, ele me dizendo que tinha ido ao prefeito, então o prefeito, que era o Bruno Covas, pedir que a prefeitura tapasse os buracos lá da USP, estava danificado o asfalto e tal. Ele disse, olha, eu vou atender o senhor, reitor, mas vem aqui ver como é que funciona o nosso sistema. E abriu lá o computador, né, tipo uma sala de situação, mostrava toda a cidade. Então, ele disse assim, olha, a USP aqui é como se fosse, na nossa lista de prioridades, o 10º problema. Tem problemas muito mais graves que o seu. Então, quer dizer, o fato de ter essas quantidades de dados que antes não estavam disponíveis permite que a política pública seja muito mais focada e dirigida não a quem está pressionando mais, mas a quem realmente está precisando mais. Não é? Então, as possibilidades aí, nesse campo, são muito, muito grandes. Mas, gente, trabalhar com Big Data, estou falando isso ensinando Padre Nosso a vigário, talvez, ou até cardeal. Alguns aqui são até cardeais nesse campo. Mas eu vou falar da minha própria experiência, Carlos. Trabalhar com dados, trabalhar com Big Data, é bonito de falar, mas extremamente difícil de fazer. Porque esses dados, eles não são feitos, eles não existem para a gente do Tribunal de Contas. Né? Cada um vai fazendo os dados à sua maneira, né? Registrando ali ou não registrando da forma correta. Então, tem muito erro nos dados, tem muito problema com os dados. Uma das grandes dificuldades que a gente tinha lá, no grupo lá do Tribunal de Contas, por exemplo, por que demorava? Eles diziam, presidente, nós estamos limpando os dados, a expressão que ele usava era essa, né? Limpando os dados, até que tornar esses dados, porque não adianta a gente ter dados, mas dados errados. Às vezes é melhor não ter dado nenhum do que o dado errado, porque dado errado vai fazer você fazer um diagnóstico errado, né? Então, limpar os dados é um desafio e tanto, ter dados bons, né? Como é que a gente faz isso? E o Tribunal de Contas pode se vir aqui, presidente Raineus, como um grande indutor, não é? Quando ele dando, por exemplo, os padrões para a administração pública. Cada um da administração pública está fazendo, gerando seus dados com seus próprios interesses. E o Tribunal de Contas pode, por exemplo, fazer uma instrução normativa, dizendo assim, olha, colham os dados, registrem os dados dessa forma, para as várias instituições, para os dados começarem a ser mais utilizáveis. Né? Porque esse é um grande desafio, e não é só no Brasil, gente. O debate todo no mundo, hoje, as dificuldades é essa. Big Data, sensacional, Big Computing também, mas o desafio é como fazer esses dados serem dados utilizáveis, né? Para quem vai utilizar para fazer política pública, para avaliar a política pública, porque dados errados levam a gente a conclusões erradas. Outro ponto que está todo mundo falando, depois do ChatGPT virou super moda, não é? Todo mundo fala nisso o tempo inteiro, mas é uma das áreas de maior investimento no mundo. São centenas de bilhões de dólares de investimento no mundo. Há quem diga que o PIB, a partir de 2026, tem um estudo do Banco Mundial, só por conta da inteligência artificial vai crescer 1,5% ao ano, só por esse fator, só pelo fator de inteligência artificial nos países desenvolvidos. Então, tem se investido muito, é uma questão extremamente relevante, como todos sabemos, e depois da pandemia isso foi acelerado, né, os investimentos em inteligência artificial foram acelerados, o ChatGPT também foi uma revolução, está todo mundo falando. Você pega um Uber, um táxi, o motorista do táxi está falando, o motorista do Uber está falando, quer dizer, é um assunto que virou, cada cidadão está interessado nesse assunto, não é um assunto mais só para iniciados. Então, os tribunais de contas, os órgãos de controle, de uma forma geral, no mundo inteiro, estão muito interessados nisso, muito preocupados com isso.
e sabem que, se a gente virar as costas para esse tema, se a gente, o Tribunal de Contas, ignorar esse ponto, não investir nisso, né, dinheiro outra vez, recursos humanos outra vez, a gente vai ficar para trás, porque é um assunto da ordem do dia. Outro dia eu estava vendo um livro sobre isso, e tinha um depoimento do Ali Camel, acho que uma coisa assim o nome dele. Mas o fato é o seguinte, ele é presidente da Sociedade para o Progresso da Ciência do Reino Unido, professor de Oxford, um professor extremamente destacado. Ele dizendo o seguinte, olha, gente, tem muitos problemas importantíssimos no mundo hoje. Pandemia, importantíssimo. Aquecimento global, importantíssimo. Fome no mundo, importantíssimo. Vários assuntos importantes. Na visão dele, não é de um qualquer, um professor da universidade top e presidente da Sociedade para o Progresso da Ciência, o tema mais importante que a humanidade enfrenta hoje é a inteligência artificial. Não tem nenhum outro problema, nenhuma outra questão mais relevante do que ela. Pode ser muito boa, ele é um entusiasta, mas tem muitos riscos éticos, né? Muitos problemas éticos e tal. É o que está se discutindo hoje, é um tema da ordem do dia, que precisamos, todos nós, estarmos atentos. E outro problema também, se falou muito aqui, acho que Carlos falou sobre isso, né? Vários falaram sobre isso. Governo digital, controle digital, maravilhoso, um mundo novo, cheio de desafios, cheio de possibilidades, mas também cheio de riscos, né? Cheio de perigos. Todo mundo sabe disso. Como é complicado. Vários tribunais de contas brasileiros já enfrentaram ataques cibernéticos, né? Tentativas de ataque. Outro dia o Tribunal de Contas do Paraná, né, Bonilha, ficou várias semanas sem sessão, sem atuação, por conta de um ataque cibernético. O TCE do Ceará também já sofreu vários ataques, várias tentativas de ataque. Enfim, vários, acho que o Rainilson também tem experiência para contar também aqui, de ataques cibernéticos. Então, esse mundo digital, ele é um mundo maravilhoso, mas muito arriscado, cheio de perigos, né? Hackers no mundo inteiro e espalhar. É difícil, inclusive, o direito tratar disso, porque uma coisa é o direito nacional, né, Carlos? Outra coisa é o direito internacional. O hacker não está aqui, o hacker está lá na Rússia, pode estar na Cazaquistão, pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Muito obrigado. Atacando um tribunal de contas aqui, o TCU, o TCE, um órgão, né, do Brasil. Como é que o direito brasileiro vai alcançar, como é que o Ministério Público vai alcançar esse sujeito que está lá na Rússia, né? Ou em qualquer país do mundo. Como isso gera muito dinheiro, gente, todos nós sabemos disso, isso é um mercado também, né? Um mercado criminoso muito de bilhões, né? E com várias implicações. Então, é um grande desafio para todos nós, nesse campo, a segurança cibernética, a cibersegurança. Como é que a gente protege as nossas instituições? Como é que a gente não se fecha? Ao contrário, a gente entra nesse mundo, entra com tudo nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, não fica desprotegido nesse mundo cheio de riscos, cheio de perigos, que é o mundo da segurança cibernética, o mundo do governo digital, essas possibilidades. E, por fim, eu acho que talvez tão importante, ou talvez o mais importante de todos, é competências, são as pessoas, né? Aqui é bom que todos aqui são gestores, são pessoas capacitadas nessa área, vocês sabem disso tanto quanto eu, como é desafiador isso. Dei um exemplo aqui há pouco, quando a gente comprou a plataforma e a gente não sabia usar. Então, tivemos que fazer um curso de 380 horas aula, uma especialização em análise de dados, chamava Auditor do Século XXI, para que as pessoas pudessem aprender aquilo e disseminar. Foram 40 servidores treinados, auditores nossos treinados nessa área, e puderam disseminar depois para entrar no sangue da instituição. Mas se a gente não investir nisso, não tiver isso na cabeça, gente, como é difícil, primeiro porque, como fazer isso? Primeiro, como treinar, gente? Primeiro a gente faz um concurso, presidente Rainilson. É uma área que muda muito rapidamente, não é? Todos sabemos que muda rapidamente. Tá bom, eu vou fazer um concurso, então, para pessoas da área de TI. E aí, alguém vai dizer assim, gente, em 5 anos, essas pessoas talvez fiquem defasadas, né? Se a gente tiver uma política de treinamento muito rápido com as pessoas, como é que a gente faz criar os incentivos para quem entrou hoje? O sujeito entrou com 25, 30 anos no Tribunal de Contas, especialista em TI.
depois de 10 anos, será que ele vai continuar sendo especialista? Não é? Então, muitos tribunais têm optado pelo caminho da terceirização. Mas todos sabemos os riscos da terceirização. Não é? Coisas estratégicas do Tribunal de Contas, dados sensíveis, e aí vamos entregar na mão de terceirizados, com todo respeito aos terceirizados, não estou aqui desrespeitando ninguém, pelo contrário. Mas digo isso, quer dizer, eles não fazem parte da estrutura do órgão. Então, como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente mantém gente competente nessa área que muda tão rápido, não é? Retém talentos, também é um problema que a gente tem, né, de retenção de talentos, eu vi que tem até uma palestra sobre isso, como reter talentos, todos os tribunais enfrentam isso, lá no TCE do Ceará nós enfrentamos, temos que aumentar os salários das pessoas dessa área, porque a gente não conseguia reter, começava a se destacar, o plenário virtual, o presidente Ranilson, foi lá, a sua equipe foi lá ver o plenário virtual, né, no TCE do Ceará. Foi feito na época que eu era presidente, e todo internamente. Mas, depois de 1 ano e pouco, perdemos para o setor privado a analista de sistema que fez o plenário virtual. Então, tivemos que nos reorganizar, porque era uma terceirizada do tribunal, não era um servidor efetiva, e ela saiu do tribunal. Quer dizer, toda hora, qualquer um que vai se destacando começa... Então, manter, gente, ter competências nesse campo, investir nisso, ter uma política de pessoal, uma política de investimento. Acho que quem está na liderança dos tribunais, quem está à frente, os conselheiros, os presidentes dos tribunais, tem que ter isso muito, muito claro, como é importante, né, construção de competência, construção de capacidades, e ter uma estratégia para isso, para reter talentos, para fazer com que haja treinamento permanente, para aquela história do sujeito... Eu vejo essa área de TI, é uma tendência, como muda muito rápido a tecnologia, as pessoas vão ficando um pouco mais velhas, vão virando gerentes de TI, não é? Mas é a pessoa que faz o sistema, não é a pessoa que está ali à frente, né, fazendo programando e tudo mais, porque muda muito rápido, então o sujeito vai ficando mais velho, vai virando mais sênior, ele vai virando uma espécie de gerente. Mas as instituições precisam desses gerentes, claro, mas precisam também de alguém que esteja fazendo os próprios sistemas, né? Como é que faz isso? Qual o melhor modelo? Terceirizado, fábrica de software, enfim, tudo isso muito complicado, difícil de fazer, porque a gente sabe, quem trabalha com fábrica de software também, as dificuldades que tem. Eu, como presidente do tribunal, lá enfrentei muitos problemas disso, a gente contrata, mas eles não conhecem bem a realidade do negócio, então, por mais que a gente tente dialogar com eles, um diálogo, às vezes um diálogo de surdos, enfim, é todo um desafio para que a gente consiga avançar nesse campo, que não é fácil. Então, falar nisso, falar em transformação digital e inovação, como eu disse, todas as instituições internacionais estão muito preocupadas. Olha, a OCDE, por exemplo, coloca como um desafio fundamental para a busca de prosperidade. Quer dizer, sem investimento em inovação, você não há que falar em prosperidade. A ideia é que as instituições fiquem estagnadas. Então, esse é o ponto. A Intosai, por exemplo, essa definição, a Intosai, acho que todos são aqui do sistema conhecem, mas é a entidade que reúne as instituições superiores de controle, ela tem essa definição. Olha, a transformação digital inclui não só a integração de novas tecnologias e soluções nas operações e processos de empresas e organizações, mas também a adoção de novas práticas e novas formas de gestão, né? Olha o desafio aí. Redistribuição de responsabilidades, não é trivial, e poderes, bem como a interação com contrapartes externas. Essa também é uma grande dificuldade que tem, dos desafios que a gente tem, que é a questão da interoperabilidade, né? Como, se a gente olhar a primeira fase da digital, que o Guaraná falou, do processamento de dados, era aquela coisa interna, né? Tudo bem, a minha instituição, o Tribunal de Contas, tem informática, tem alguns sistemas, né? Agora estava interno. Agora, o grande desafio é como as instituições governamentais entre si estão integradas. Os sistemas são a interoperabilidade dos sistemas. E depois, como essas instituições todas, o cidadão se integra com elas, né? Tá, o GovTech, né? Como é que a gente consegue isso? Então, é por isso que essa classificação da Intosai trata disso também. Olha, a interação das contrapartes externas. A informatização, a TI, não é só interna, não é só do tribunal, é a relação dele com as demais instituições, principalmente o Tribunal de Contas, né, que está lidando com vários jurisdicionados, isso mais ainda relevante, mais ainda importante. Então, essa parte de cultura de inovação, estou vendo aqui o relógio se aproximando, a ampulheta já mostrando aqui, Carlos, eu vou passar mais rápido essa parte de cultura de inovação, né, que é fundamental, iniciar, conviver com incertezas sobre resultados, que isso é importantíssimo, gente.
Porque isso é uma mudança de cultura, Michel, essa história de inovação. Porque parece trivial, mas não é. Porque a gente está no setor público. Por que o gestor, gente, o gestor público, ele tende a ser muito conservador? É natural, né, presidente Miola, que seja conservador. Quem é gestor público, você amanhã assume como secretário de Estado, secretário de Educação, de Saúde, qualquer que seja a pasta. Alguém te traz uma ideia nova, mas a legislação ela não é muito clara sobre aquilo. Não é? Aquilo parece não estar bem, não tem nenhuma luva para aquela mão. Se botar uma luva vai ficar meio apertada ou vai ficar muito frouxa. Aí você vai arriscar, inovar, a produtividade pode ser muito maior com essa inovação. Mas eu digo assim, gente, se eu inovar, o que é erro no Tribunal de Contas, gente? Eu sempre digo isso, gente, olha, um erro no Tribunal de Contas é tomada de conta especial, dano ao erário. Né? Em regra é isso. A gente tentou um sistema, o sistema não deu certo, tomada de conta especial, dano ao erário. Mas inovar, cultura de inovação, professor Pierre, é basicamente isso, é erro, acerto, né? Ninguém acerta de primeira, nem o inovador. Você pode olhar a história da inovação, no setor privado ou no setor público. A história da inovação é a história de erros, gente. Só se acerta depois. Erro, acerto. Erro, acerto. Mas se cada erro for uma multa do Tribunal de Contas, cada erro for uma tomada de conta especial e dano ao erário, o resultado vai ser o gestor extremamente cauteloso, extremamente refratário a qualquer tipo de mudança. Então, o tribunal tem que se acostumar com essa cultura da inovação, que é uma cultura que também tem que ter, erro faz parte. Agora, quer dizer que é o aventureiro, Carlos? Não, também não é aventureiro, né, presidente Rainilson? Essa aqui é a questão para diferenciar. O aventureiro é uma coisa, o inovador é outro. O aventureiro é aquele que acha que o dinheiro público ele pode sair queimando. O inovador, não, ele toma todos os cuidados. Ele motiva, ele fundamenta, ele mostra os caminhos, mostra a probabilidade de acerto, não é? Que havia uma probabilidade de acerto grande. E aí o tribunal deve ter essa sensibilidade na hora de avaliar, na hora de julgar, de que aquilo não era um aventureiro, era um inovador. Claro que na vida real, na prática, né, são outros 500, sempre é complicado. Mas eu acho que é isso que a gente tem que colocar na nossa cultura, na nossa cabeça, mudar a nossa, como gostam de dizer os teóricos de administração pública, que está na moda agora, o nosso mindset, né, a nossa cabeça, nosso mapa mental para isso. Então, essa cultura vê isso, que a incerteza faz parte do resultado, não é sempre acerto, que tem transformação e tornar parte da nova rotina, né, essa cultura de inovação, fazer parte entrar no sangue da instituição, isso, as pessoas não ficarem acuadas quanto a isso. Tem uns elementos essenciais que eu vou passar rápido aqui também, e razão de insucessos, né, a gente vê muito isso, muito insucesso, um deles é esse medo, né, essa punição ao inovador, porque ele teve insucesso, mas a inadequação dos elementos essenciais, o jeito que é inovar, mas o ambiente não era inovador. Eu acho que uma coisa importante é isso, professor Pierre, que o sucesso aqui do Porto Digital, e de outras, Barcelona, e de outras que eu vi, é que você precisa de ambiente, o tal de ecossistema que se fala tanto, né? Por que o Vale do Silício é tão inovador? Porque é ecossistema. Então, você tem elementos essenciais. Adianta um grande inovador, um local que não é propício à inovação. Por isso que a gente, dos tribunais, a gente não pode atrapalhar isso, né? Esse ecossistema acontecer. Então, um elemento essencial é fundamental, ter um bom ecossistema, um ambiente que favoreça isso. E o objetivo ser alinhado com o processo de mudança também é fundamental. E aqui, gente, eu vou dar alguns exemplos de inovação, antes de concluir, vou concluir com os desafios. Alguns exemplos de inovação. Não vou citar nenhum tribunal, que outro dia eu estava dando uma palestra em Brasília, no CONIP, e aí citei alguns tribunais e tive cuidado, Odeci, viu, Tiago? Tive cuidado de dizer assim, ó, essa lista não é exaustiva. Tive esse cuidado. Mas aí, citei vários tribunais, tem de São Paulo, vários. Aí recebo um WhatsApp do meu querido amigo Adicelli, que era o presidente do TCE de Santa Catarina, por que você não citou meu tribunal? Eu tenho grandes experiências aqui de inovação. Então, eu disse que não era exaustivo, mas estava lá o diretor de TI dele, né, muito competente, o tribunal dele tem grandes inovações, ele foi um grande presidente lá, e eu não tinha citado porque eu tinha pedido um assessor meu para fazer aquele levantamento, entrar no site e tal. E eu ainda fiz isso, olha, quando ele mandou a lista, eu disse assim, olha, não é exaustiva.
Eu escrevi lá. Mas aí o Adicelli ficou chateado comigo. Então, e apesar de eu saber que a experiência dele era muito boa, mas citei vários casos lá. Então, hoje, para não cometer esse mesmo erro, e não ser amanhã, não é, Bonilha? Amanhã ou agora? É culpa do Joraci. Alguém dizer que eu não citei o seu tribunal? Não estou citando nenhum tribunal aqui, gente, mas eu estou só citando os casos, né? Alguns exemplos de inovação no controle, de transformação digital no controle. Né? Vários tribunais fizeram laboratórios de inovação e tem funcionado com práticas boas, leva as pessoas para ali, estimula a troca de ideias, a acolher as ideias, que era muito comum isso. As pessoas tinham ideias, mas falavam para o chefe dizia assim, essa ideia não dá certo, a gente sempre fez assim, aquela história da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, não é? Sempre repetindo o passado. Aqui não, é criar uma cultura, pelo menos um local no tribunal, você tem que para levar a sua ideia e criar esses espaços. No Ceará a gente criou, tem tido muita coisa, muitas ideias surgiram, disseminaram pelo tribunal a partir desse laboratório de inovação. Sei que vários tribunais fizeram isso, eu vi isso lá no Tribunal de Contas da União Europeia, conversei com as pessoas lá, visitei o laboratório e funciona muito bem. Esses processos digitais também, né? Até pouco tempo, se eu entrasse no meu gabinete lá no TCE do Ceará, eram pilhas de papel, várias estantes, né? Quase todos os tribunais de contas brasileiros eram assim. Hoje não tem nada, a maior parte das estantes a gente se desfez, né? Zero papel, um processo ou outro ainda administrativo que ainda é papel, nem precisava ser, mas por uma razão ou por outra ficou sendo assim. Então, quase todos os tribunais passaram para isso, né? Um processo administrativo, processo de controle externo, enfim, tudo digital. Isso já é uma realidade nossa, mas é uma coisa muito interna ainda. Também, a gente vê vários tribunais que têm robôs, os mais conhecidos são os do TCU, mas quase todos os TCEs estaduais também têm robôs que servem para fiscalização, né? Isso também, e alguns com elementos já de inteligência artificial, né? Além dos algoritmos, também algoritmos com Big Data e tal, mas alguns até com elementos de inteligência artificial. Grandes bancos de dados também, citei o exemplo do Ceará, mas sei que vários tribunais trabalham com isso já, com Big Data, né? Com tentativa de fazer isso, e com algumas experiências, alguns pilotos, algumas experiências que estão funcionando bem. Inteligência artificial também, vários modelos disso. Plenários virtuais também, né? Eu até citei aqui o TCE do Ceará, mas vários tribunais estão adotando, o TCE do Piauí. O presidente Ranilson me falou que esteve lá, uma equipe dele esteve lá no TCE do Ceará. Tem funcionado muito bem esse plenário virtual, vários tribunais têm feito. Tem sido uma revolução, porque a gente, isso era interessante, que a nossa experiência lá, a gente começava a sessão 3 horas, e aí 18 horas a gente prorrogava por mais meia hora, prorrogava por mais 1 hora e não dava vencimento. Ficava a pauta, começava com 50, terminava com 20 sem ter sido julgado. Não dava tempo, né? Passava a ter uma discussão mais acalorada e parava tudo. Então, o plenário virtual, né, que começa de segunda-feira e vai até sexta-feira, meio-dia, a semana inteira. A gente tinha antes 3 horas, no máximo prorrogava por mais 3, por mais meia hora, mais 1 hora, mais 2 horas no máximo, e os colegas reclamando, todo mundo com fome, todo mundo cansado, todo mundo querendo ir para casa. E com o plenário virtual multiplicou a quantidade de julgamentos do tribunal, é quase infinita a capacidade de julgamento do Tribunal de Contas do Ceará, e vários têm adotado isso. Além disso, também, com a pandemia, isso acelerou, vários que tinham resistência. Eu lembro, gente, eu gosto até de contar essa história, Adicélio, porque lá no TCE do Ceará, quando a gente fez o plenário virtual em 2019, houve muita resistência. Alguns colegas, não, mas isso não dá certo, por isso, por aquilo outro. Os advogados também, estamos aqui na OAB, também reclamaram muito no começo e tudo mais. Então, muitos não colocavam processo no plenário virtual, outros colocavam só aqueles mais triviais, né? Registros, essas coisas. Aí veio a pandemia. Então, a pandemia acelerou tudo. Então, quem era crítico na época, hoje é super fã. Você fala que vai tirar o plenário virtual, o sujeito briga com você, fica com raiva de você. Então, todo mundo hoje é fã do plenário virtual depois que se acostumou, né? Mas teve todo um período de adaptação que a pandemia acelerou muito. Todo esse processo de digitalização do tribunal foi acelerado com isso. Também as sessões telepresenciais, né, que a tecnologia... Hoje, até pouco tempo atrás, eu mesmo era ignorante nisso. No máximo que eu tinha era o Skype, usava o Skype, até antes da pandemia, era o Skype ali, eventualmente, muito eventualmente. Hoje, todo mundo, né, o tempo inteiro a gente participa disso. Agora mesmo, 2 horas da tarde, vou participar de uma audiência na Comissão de Educação do Senado, aqui em Recife, por teleconferência, né? Então, entrou no sangue de todo mundo aqui, Meet, Zoom e tantos outros, né? Virou algo na nossa... Trabalho remoto também, isso permitiu, né, o teletrabalho,
alguns acham até que foi longe demais, começando a voltar em alguns lugares, enfim, há todo um debate sobre isso, mas o fato é que isso também, essa tecnologia, a transformação digital que permitiu essa... Então, importante, o papel do Tribunal de Contas, além da sua própria transformação, né? Liderar pelo exemplo, quando ele lidera uma transformação digital grande, quando ele mostra que ele não tem preconceito contra a inovação, pelo contrário, ele estimula, ele entende a inovação como um processo de erros e acertos, então, ele próprio é inovador, então ele estimula o resto da administração a inovar. Mas eu vou concluir com esses desafios aqui, que não são pequenos, acho que são muito relevantes nesse mundo de transformação digital, de inovação, transformação digital. Esse mundo muito promissor, né, mas muito perigoso também. Por isso que a gente tem que ter todos os cuidados, quem está na liderança, quem está na execução, todos nós. Primeiro grande desafio, já falei bastante sobre ele, mas vocês venciam todo dia. Enorme desafio, cibersegurança. A gente vai fechando as portas e os criminosos, né, como envolve muito dinheiro, os incentivos são muito grandes, os bandidos, os criminosos, né, vão investindo também, e é uma corrida muito difícil. Ontem mesmo eu estava conversando com um promotor amigo, ele dizendo que toda a vida que eles agora, que estão investindo muito colocaram gente, colocaram vários promotores, fizeram investigações sobre determinado tipo de crime. Mas o que ele está vendo é que a criminalidade migrou fortemente para o cybercrime. É um desafio enorme. Como é que enfrenta isso, né? Como é, tanto do ponto de vista do cidadão comum, que está lidando com os cybercriminosos, quanto do ponto de vista das instituições, né, que todo dia são alvos de ataque hacker. Então, ter cuidado com isso, gente, é muito difícil. E a gente olha, eu vi outro dia um estudo do Banco Mundial, que 95% dos ataques às instituições públicas são por fator humano. Né? O sujeito que tem, por exemplo, a VPN, mas está usando em casa, às vezes deixa a filha mexer no computador, e aí, de repente, uma vulnerabilidade, né, que não era para existir, mas como ele não é versado nisso, ou porque entrou outra pessoa, começou a mexer no computador e expôs toda a instituição a um risco enorme, dados sensíveis, enfim, desestruturar todo um sistema. Então, é um desafio muito grande. Quem está na liderança dos tribunais de contas tem que estar atento para isso, para investir nisso. Outro grande desafio é a universalização do acesso. Né? Eu comecei falando do governo digital, foco no cidadão. Gente, mas a gente sabe disso, quer dizer, uma sociedade extremamente desigual como a nossa, se existem os analfabetos funcionais, muito mais os analfabetos digitais, né? Então, como é que a gente faz esse governo GovTech, que o cidadão é imerso no governo, se o cidadão não tem formação devida nesse campo? Que parece trivial, talvez para a maior parte de nós pareça trivial, mas eu vejo isso, à medida que o meu pai entrar num sistema e utilizar, a dificuldade que ele tem, né? A geração anterior, a nossa mesma geração muda tão rápido, eu aprendi a usar um sistema, mas não é mais esse, agora já é outro. Eu queria aquele outro, né? Como é difícil isso tudo. Não sei se quem aqui, por exemplo, fez o E-Social, que é uma ideia dessa, uma ideia de governo digital, né? Para facilitar. Gente, eu, que tenho um doutorado em economia, bacharel em direito, enfim, vivo estudando, desisti de fazer, eu disse, eu não consigo fazer esse tal do E-Social. É tão difícil, tantos cálculos. Tive que contratar um contador, pago R$300 por mês para ele poder fazer isso. Quer dizer, se eu sou assim, se eu estou interessado nisso, trabalho nisso todo dia, imagine o meu pai, a minha mãe, enfim, né? Como é difícil na prática, fácil falar, difícil fazer. Né? Então, essa universalização do acesso desse mundo digital, como a gente consegue incluir todo mundo. E os servidores públicos também, né? Nossas instituições, o servidor vai ficando mais velho, como é que a gente faz para ele inserir, como ele acompanhar isso no mundo todo? Porque daqui a pouco alguém que não abre o computador, que não está inserido nesse mundo, ele está fora, né? Está fora, ele é um não servidor, praticamente. Porque o que ele vai fazer? Como é que a gente inclui? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente treina? Como é que a gente motiva? Então, é um grande desafio isso, a universalização do acesso. Depois eu citei ali o controle governamental sobre esses processos, que são... Esse também é complicado, porque como isso é muito sofisticado, tem muita assimetria entre quem faz o algoritmo e o conselheiro, por exemplo, o presidente do tribunal, por exemplo. Né? Então, tem uma assimetria muito grande. Ele conhece, ele é o técnico, ele sabe aquilo. Como é que você vai auditar
aquele sistema. Daí a necessidade os tribunais de contas se prepararem. Viu, Cláudio? Isso é uma questão interessantíssima. Porque uma coisa é o Tribunal de Contas ter na sua estrutura essa transformação digital. A outra coisa é o tribunal na sua atividade fim. Como é que o Tribunal de Contas fiscaliza as instituições públicas que entraram nessa era da transformação digital? A gente está preparado para isso? Não é? A gente criou, por exemplo, lá no TCE do Ceará, e vários tribunais, o TCU tem isso, uma gerência de TI. A gente fez um concurso analista para a área fim, não é para a área meia, para a área fim, são pessoas que vão fiscalizar a TI dos outros. Né? Então, tem essa capacidade, o Tribunal de Contas tem essa capacidade de uma área tão estratégica, tão chave, tão essencial, né? De fiscalizar isso. Ter o controle externo sobre isso. O tribunal não ser aquele que pouco sabe daquele assunto. Né? Então, como fazer isso não é trivial, é um desafio e tanto, treinar nossos técnicos, o controle externo está preparado para isso. Depois eu citei como desafio elevados custos de fazer, como esse já tinha citado. É muito caro, a transformação digital é cara, a gente tem que se preparar para isso, preparar nossos orçamentos para isso. Caro fazer e caro manter, gente. Não é? Todo mundo aqui sabe disso. Como é difícil se manter atualizado. Como é difícil adquirir, como é caro adquirir, como é difícil se manter atualizado. Então, fundamental a gente ter isso na cabeça, que quem assumir a presidência de um tribunal, quem estiver na liderança, saber que quando o diretor de TI, estou trabalhando para vocês, viu, gente, aqui, quando o diretor de TI for pedir orçamento, ele tem razão de pedir, porque realmente é uma área estratégica e é uma área cara, caríssima no mundo inteiro, são bilhões, trilhões, é impossível você ir bem nessa área sem gastar um bom recurso. E, por fim, eu citei ali, assim, eu tinha citado também sobre isso, mas acho que fundamental, eu acho que esse aqui é um ponto-chave, dificílimo também, que é a tal da interoperabilidade entre os sistemas. Né? Fundamental também. Que cada um vai fazendo seu sistema, né? cada secretaria ou cada ministério, cada instituição vai fazendo seu sistema. Como é que a gente quer falar em GovTech, governo tecnológico, mais que governo digital, esses sistemas têm que estar todos operando em sintonia. Um sistema tem que conversar com o outro, uma plataforma tem que conversar com outra. Isso é essencial para a gente passar para outro patamar, para a gente trabalhar com Big Data, com inteligência artificial. Sem isso, é muito difícil a gente avançar. Então, um grande desafio, a interoperabilidade entre os sistemas, entre as plataformas. É um passo e tanto. Obrigado. Merecido.